A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. O nosso entrevistado de hoje é o pastor Hernandes Pimentel, que já esteve conosco aqui agora na madrugada, no pós-madrugada, e agora vai fazer hora extra. Vai estar conosco nos Chamados para Servir, e nós convidamos o pastor Hernandes, porque é um servo de Deus, já serve ao Senhor há mais de 40 anos, né? Ele teve esse encontro maravilhoso com o Senhor Jesus, e que transformou a sua vida, a sua história, e que nesses anos todos, através da vida dele, Deus tem influenciado muitas outras pessoas. Por isso, ele é o nosso convidado desta quarta-feira. Pastor Hernandes, mais uma vez, quero externar aqui para 186 países toda a nossa alegria de poder contar com o Senhor nessa manhã, mais uma vez aqui. Agora nesse quadro, Chamados para Servir, onde o Senhor vai colocar, vai externar coisas e situações, experiências que são muito particulares, mas que o Senhor vai externar para que as pessoas possam entender, ver e compreender aquilo que Deus tem feito na sua vida, na vida da sua família, nesses 41 anos de obra. O pastor Hernandes Pimentel, ele está pastor há 35 anos, já vai para 36 anos de ministério. Há 41 anos ele teve esse encontro com o Senhor Jesus que mudou a sua vida. E há 45 anos, já vai para 46, né? Mas atualmente 45 anos de casados com a irmã Claudete Rocha Pimentel, sua esposa, e que hoje não pôde estar aqui conosco, mas da próxima vez vai estar. Pastor, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco nessa manhã, pastor. Paz, Senhor. A paz do Senhor, Kleber, a paz do Senhor, pastor João. É uma alegria para nós estarmos aqui. E ontem eu confesso, quando recebi o seu convite, a alegria do Espírito Santo no meu coração, me senti bem. Comentei até com a esposa, esse convite é do Senhor. E nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos, com os ouvintes, com nossos queridos, tanto aqui no Brasil como no exterior, a minha experiência de conversão, como se deu, e ao longo dos 41 anos, as experiências vividas com o meu Senhor, e é o que vamos comentar nesse período aqui que está sendo disponível para nós. Amém. Pastor João Carlos Braga, mais uma vez conosco. Quarta-feira não estávamos aqui, né, pastor? Mas agora estamos. Isso, com certeza, voltando aqui para conhecer, através da vida das pessoas, a obra que o Espírito do Senhor faz na vida do homem. E vamos aproveitar hoje aqui a presença do pastor Hernandes, e como ele mesmo já disse, vai nos contar como foi essa experiência. Você já nasceu em berço evangélico, pastor? Não nasci. Meus pais não eram evangélicos e eu fui o primeiro, na minha casa, fui o primeiro a vir. O Senhor, ele a princípio trouxe a esposa, ela era ligada à tradição, mas estava infeliz. Ela sempre comentava, eu vou à minha igreja, mas eu não sinto nada, eu não estou feliz. E num domingo, nós estamos em casa, casados já há 4 anos, nós tínhamos 4 anos de casados. E porque nós casamos em 1978. Vivendo bem, porque graças a Deus, eu sempre vivi bem com a minha família,
com ela, com a esposa, esse presente de Deus. A minha esposa foi um presente de Deus na minha vida. Mesmo quando vocês ainda não serviam ao Senhor, ele Mesmo. já estava presenteando vocês. Já estava presenteando. Nós vivíamos bem, porque uma coisa que eu comento até com os meus jovens. Eu, como pastor, eu oriento, eu aconselho. Família, isso é importante na vida daqueles que querem a constituição do lar. Família é importante. E papai, um homem simples do interior, mas ele me aconselhou: meu filho, ó, você quer namorar, quer casar, olha bem a esposa, de quem ela é filha, se ela cuida bem do pai e da mãe, porque se ela é boa filha, se ela cuida bem do pai e da mãe, ela vai cuidar também de você. Sabe as palavras. Interessante isso. Sabedoria. Sabedoria. E foi justamente o que eu fiz. Meu sogro e minha sogra, duas pessoas íntegras que souberam criá-la, e o Senhor me deu como presente. E eu também vim de uma família simples, uma família humilde, mas em 6 irmãos, mas papai e mamãe sempre juntos. Papai um homem reto, correto, e a maior educação que o homem pode obter nessa vida é a educação de berço. E eu tive essa educação como a esposa também. Aí 4 anos de casados, vivendo bem, e a esposa sempre comentando na parte espiritual. Ela, naquela época, ela discerniu melhor do que eu. Ela falou: eu não estou feliz. E eu dizia: não, a minha religião é aquela religião dos meus pais, eu não troco, eu não mudo. Mas a salvação não é isto, né? A salvação não é o homem quem escolhe, é Deus quem nos escolhe. E como é que foi o encontro do senhor com o Senhor Jesus? Como se deu? Aí a esposa, ela saiu num domingo para ir numa igreja que tem na pracinha lá do meu bairro. E o avô dela era vivo, ele estava na varanda da casa dele. Quando ela ia passando, tinha uma pessoa que era esposa de um pastor nosso, estava visitando o avô dela, que ela chamava também de meu avô. E quando a esposa ia passando, ela perguntou: Claudete, vai aonde? A esposa disse: não, eu vou na igreja tal. Ela disse: não, deixa eu te falar, vai na minha. Eu gostaria que você fosse na minha. Ela falou: não, tudo bem, eu estou querendo ir numa igreja. E foi justamente na igreja Maranata do nosso bairro. Até então eu nem sabia que existia essa igreja Maranata, esse nome, Maranata. A esposa voltou me contando: meu bem, fui, que povo interessante, que povo alegre e atencioso. Como eu recebi a atenção. Eu vi fulano, pessoas conhecidas. E no outro domingo ela foi de novo. E ela começou a ir. E, de repente, eu me achei no direito de saber onde é que ela estava indo. E fui num domingo à noite com ela. Eu usava barba, tudo direitinho e tal. E, ao chegar lá, um diácono do bairro muito alegre, irmão Pedro Bicalho, ele olhou para mim e falou: companheiro, aí veio e me deu um abraço, bem-vindo à casa do Senhor. Aí assentei-me
no corredor, na beirada do banco, no meio da igreja. E fiquei observando de tudo. A igreja começou a encher. E veio o período de louvor. E naquele louvor, o irmão pediu: vamos cantar o louvor. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos. Meu companheiro, aquele louvor falou tanto ao meu coração. Falei, que coisa linda, que maravilha. Aí terminou, eu fui trabalhar no outro dia com aquele louvor na cabeça. Pelo menos assoviar, mas cantar ainda não, que eu... Aí passei a semana toda, tudo bem. No outro domingo, a esposa se aprontou, eu falei, eu vou de novo. E fui. Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo sabia, né, que eu estava ali e que eu fui movido por aquele louvor, repetir o louvor no outro domingo. Ah, mas aí eu fiquei muito alegre, fiquei numa alegria só. E eu costumo dizer que é o louvor da minha conversão. E ali aos poucos o Senhor foi fazendo a obra no meu coração. Naquela época tinha o convite, o apelo para ir à frente. Eu nunca fui, não, mas o Senhor fez a obra no banco, ali sentado no banco, eu me converti. Aos poucos, né, eu fui me adaptando. Depois eu passei aí no sábado, né, era muito ligado a futebol, e eu ia lá para o futebol, mas quando chegava em casa, ia para a igreja. E, de repente, já veio a vontade de participar diariamente dos cultos. E o Senhor fez a obra de tal maneira que eu passei a frequentar diariamente. E na subida ao Manaim, eu me preparei, a igreja se preparou, porque tinha subido ao Manaim para batismo, para vigília. E numa subida ao Manaim, no encontro ali da igreja, tinha outra igreja lá de outro bairro, e o meu pastor, juntamente com o pastor do outro bairro, fizeram uma reunião única, e o Senhor ali me batizou com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Muito quebrantamento. Eu nunca chorei tanto igual eu chorei naquele dia. E a obra do Senhor, ela, em 2005, o Senhor me levantou para o diaconato. E 2005 não, em 1985. 85. Desculpa. 1985. 1986 para 87, na igreja de Vila Velha 1, aqui ao lado do presbitério, que só está à frente agora, ali o Senhor me ordenou. 86? Eu fui ordenado ali, não, 87. 88. Ah, tá. E de 86 para 87 eu fui ungido. Perfeito. Né, na igreja de Itacibá. Itacibá 1, que posteriormente eu vim a ser pastor, né? Mas foi a minha conversão ali em Itacibá 1, 85 diácono, 86 para 87 ungido, e 88 eu fui ordenado. Glória a Jesus. Olha o louvor aí, pastor. Glória a Jesus. Vamos ouvir um pouquinho. Louvor que marcou a vida do pastor Hernandes. Verdade. Agora.
passa um filme na cabeça do senhor quando ouve esse louvor, relembrando o tempo quando o senhor entrou na igreja e Deus, o Espírito Santo se manifestou. Traz muita alegria, né? Só recordação das coisas boas. É um louvor que... E a igreja sabe desse louvor. A igreja sabe agora, 45 anos de casada, a igreja lembrou e eles gravaram um áudio lá com as pessoas nos parabenizando. E com esse louvor de fundo. E o irmão, a igreja cantou esse louvor, porque a igreja conhece, a igreja sabe. Eu lembro quando o pastor Esdelti fala que o louvor, quando nós nos identificamos com o louvor, é o anjo do Senhor presente ali, né? A ação do anjo ali presente, ministrando, né? Porque os anjos do Senhor ministram a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna, né? Agora, nesses 45 anos, 41 anos de obra, pastor, lógico que houveram momentos de batalhas, de aflições. O senhor poderia nos contar um momento nesses 41 anos, onde o senhor viu a mão de Deus? Em 88, ordenado, eu passei eu fiquei um período ainda em Itacibá, porque o meu pastor, ele viajava muito. Era o pastor Oscar? Pastor Antônio Carlos Rodrigues de Oliveira. Pastor Ácoro. Ácoro. Ele era o pastor, mas ele viajava muito pelo presbitério e eu ficava na ausência dele. Como ungido e depois como ordenado. Eu fui ordenado e fiquei um período em Itacibá ainda, com a igreja, mas aquilo foi uma escola para mim. Primeiro que eu fui ovelha do pastor Antônio Carlos e aprendi muito com ele. E ele me preparou para ser pastor de ovelhas, realmente. Na ausência dele, eu que cuidava da igreja, mas eu lembro que eu tive um sonho que eu tomava conta de uma criança que não era minha. E a criança, ela chorava muito no meu braço, eu não conseguia acalentá-la. E o pastor Antônio Carlos quando ele chegava, eu entregava a criança nos braços dele, ela parava de chorar na mesma hora. Aí passei para ele, ele disse, eu sei o que é. É porque a igreja não é realmente sua, né? O ministério era dele. Claro. Eu estava ali auxiliando. Aí foi quando ele discerniu que já estava na hora de eu assumir. Aí eu assumi Itaquari, a igreja de Itaquari. E o que marcou muito foi a salvação de almas, de vidas. Isso aí marcou, foi um lado muito bom, E quando eu estava em Itaquari, a igreja próspera, muita gente, muito cheia, muitos jovens. Aí o senhor usou um pastor num dom espiritual, dizendo o seguinte, eu encontrava com o pastor de Jardim América e ele vinha com uma criança nos braços, mas a criança estava magrinha, né, raquítica. E ele encontrava com o pastor Hernani, que vinha com uma criança bonita, gordinha, viçosa. E ele propunha uma troca. O pastor Hernani falou, não posso trocar. Olha a minha criança como é que está. E o anjo se colocava do lado e dizia, não, é para trocar mesmo, é isso mesmo. Aí foi quando eu mudei de Itaquari para Jardim América. E a igreja, porque o pastor, ele
trabalhava muito de escala, ele não tinha muito tempo para a igreja. E aí eu assumi com o tempo, todos os dias na igreja. E foi quando o Senhor deu um salto, a igreja de Jardim América. Deu um salto, é o que eu comentei antes. Conversamos em off. Nós abrimos, no meu período de 2 anos e 10 meses em Jardim América, a primeira vez que eu pastorei. A igreja encheu tanto que nós tivemos que abrir a 2 e a 3. Glória a Jesus. A 2 lá em cima na Rua Honduras e a 3 cá embaixo, perto da Ferriaço, para esvaziar um pouco a 1. Foi quando o Senhor revelou que eu iria para Campo Grande. Aí para Campo Grande eu tive que assumir no lugar de um pastor muito experiente, e eu novinho ainda. E o Senhor disse mais que eu iria para lá, além de ser pastor de Campo Grande, eu iria coordenar a área. Aí outra peleja. Mas o lado mais difícil, né, que todos nós temos, foi quando a minha esposa, ela precisou fazer uma esterectomia e nós fomos para o hospital à parte. Ela internou e ali fez a cirurgia. Com 1 dia e meio nós estávamos em casa. Ela bem, graças a Deus, eu trabalhando. E com 9 dias da cirurgia, ela me ligou, eu estava trabalhando. Meu bem, eu estou com febre, eu não estou bem, eu estou num corpo ruim. Eu falei, ó, liga para sua médica. Ela falou, não, eu já liguei e ela pediu para eu procurar o hospital. Eu falei, não, aguarda que eu estou indo para casa. Já era final do expediente. Quando eu cheguei em casa, encontrei bem ruimzinho, aí levei no hospital perto da minha casa. E o médico olhou, avaliou e disse, ó, eu e você procuraria o hospital onde você fez a cirurgia. Aí ligamos para a médica. Ela disse, não, amanhã pela manhã eu gostaria de tê-la aqui às 7 da manhã. Aí 7 da manhã, peguei o nosso carro, fomos para lá. Aí quando ela olhou o corte ali, estava muito vermelho. Aí ela chamou um cirurgião geral, ele olhou e falou, ih, ó, nós vamos ter que abrir de novo. E foi outra cirurgia. E, na verdade, quase que eu perdi a esposa. Foi uma batalha. Foram 24 dias de hospital. Eu mudei para o hospital. Arrumei um armário lá. Passei a morar lá. Procurei o nosso querido presidente, pastor Deltir. Contei para ele. Ele disse, não, você vai cuidar da sua esposa. Você vai cuidar da sua esposa. E o médico me chamou e falou, ó, o senhor é a referência dela. E fiquei ao lado ali. Minha família deu um apoio extraordinário, que são as cunhadas dela e tal. E ficamos ali 24 dias, fazendo curativo todos os dias, eu juntamente com a enfermeira-chefe, e muito pus na ferida, e o médico usando aquilo que ele passou, e óleo de girassol e tal. E eu sei dizer que no final dos 23 dias ele me procurou e disse, ó, agora nós vamos ter condição de fechar a ferida. Aí mostrou, falou, é como se uma
uma carne no açougue que você corta e você olha, vê sangrando aqui, assim está a ferida. Agora nós podemos fechar. Ela foi para a mão de um cirurgião plástico. Ele fez a cirurgia, fechou. Outra batalha, a recuperação. Saímos de lá com dificuldade até de vir no carro, qualquer balança incomodava. Ficamos em casa, no nosso apartamento, 11 dias para ela recuperar um pouco. No final de 11 dias, voltamos ao médico e ele disse, vocês podem agradecer a Deus porque Deus operou uma bênção aí. Graças a Deus. Como é o nome de sua esposa? Claudete Rocha Pimentel. Glória a Jesus pela irmã Claudete. Mas é uma... O senhor me contou uma em off. guerreira, uma ajudadora, né? O senhor me contou em off, pastor Fernandes, um livramento que Deus concedeu ao senhor. Eu não sei se foi recente. Foram. Quando o senhor acionou o piloto automático do carro do senhor. E esse foi até a prainha de Vila Velha. Nessa caminhada eu tive alguns livramentos. Eu, trabalhando no presbitério, como eu trabalho até hoje, o Manaim funcionava, o administrador na época, o pastor que administrava, ele me ligou e disse, Hernani, estou precisando de um favor seu. Falei, pois não. Você passar na Águia Branca, ver um stick de vale transporte e tal, para levar para os funcionários do Manaim. E mais alguma coisa e tal. Aí tudo bem. Você passa lá em tal lugar, pega o pacote. Eu tinha meu veículo e em pleno meio-dia saí, almocei em Campo Grande, peguei o pacote lá na Águia Branca e fui para o Manaim. Mas um calor, era verão, era janeiro, um calor insuportável. Quando eu cheguei na ponte do Rio Jucu, que eu atravessei, o tempo mudou. O tempo mudou e veio aquela brisa. E eu comecei, me deu sono, né? Meu sono e eu lutando ali para não dormir ao volante. Quando cheguei naquela altura ali do Vista Linda, justamente naquele lugar para baixo ali à direita, uma pirambeira daquela. Ainda bem que... Vista Linda, subindo ao Manaim. Subindo ao Manaim. Mas ali tem um lugar que você atravessa o Meio-Fio, tem um espaço de terra. Sim. Hoje quase não vê que nasceu muita árvore e tal. Mas na época não. Ali, né? Era um canteiro, mas só colonhão. Isso. E eu, quando eu cochilei, eu bati no Meio-Fio ali e entrei naquele colonhão ali, descendo de pirambeira abaixo. Mas quando eu bati, que eu acordei, eu perdi a noção. Os meus pés soltaram do pedal e a mão do volante, eu fiquei meio desnorteado. Foi quando eu não vi, mas eu senti a mão do anjo. Ele segurou no volante e fez uma curva ali dentro do colonhão e me botou de volta no meio da pista. Meu Deus. No meio da pista. Ainda bem que não vinha carro, nem descendo, nem subindo. O baque foi tão grande que empenou a roda traseira do lado direito do meu veículo. Quando eu bati do lado, no meio da pista, eu voltei, parei o carro, me acertei, me acomodei e fiz a curva e fui para o Manaim. Com toda dificuldade no veículo, mas fui. Cheguei lá no Manaim, tinha uma torceira de colonhão na roda, agarrado. Ainda deu trabalho
aos trabalhadores lá para me ajudar. Ou seja, um livramento que o Senhor me deu de morte. Tinha um sonho na igreja de que era visto apenas uma gravata. E o pastor na época falou, vamos orar porque o senhor está mostrando aí alguma perda, porque de alguém, de algum obreiro e tal, mas o senhor me livrou, o senhor me guardou. E teve um outro também, o senhor me contou, um outro livramento, que o senhor dirigiu o carro daqui de onde nós estamos até a prainha de Vila Velha. Isso aí foi recente. Não foi recente? O senhor poderia contar pra gente, por favor? Nesse período, esse feriado chamado de Carnaval, na quarta-feira minha família estava em Guarapari. E eu, de quinta para sexta, eu dormi lá. Na sexta-feira pela manhã levantei, tomei minha medicação, porque eu sou diabético há 29 anos. Há 29 anos que eu sou diabético. E me cuido, mas com todo cuidado, né? Não é fácil lidar com essa enfermidade. E vindo de Guarapari, mesmo me alimentando, tomei toda a medicação. Quando eu cheguei ali em frente ao shopping Boulevard, eu senti que a glicose caiu. Falei, estranho, eu me alimentei, mas eu conheço quando ela cai. Olhei no relógio e falei, daqui a 7 minutos eu vou estar no presbitério. Que é no centro de Vila Velha. Que é no centro de Vila Velha. Dá tempo. Falei, dá muito tempo de chegar lá, comer alguma coisa e tal. O que acontece quando a glicose cai? Você sente. Perde sentido? Não perde o sentido, não. Você fica mais lento? Fica... Às vezes você sua um pouquinho, você conhece. Entendi. Aumenta a fome. Um mal-estar, né? Dá um mal-estar. Entendi. Dá um mal-estar, mas não é um mal-estar de você, né? Apagar. Desmaiar, apagar, não. Entendi. Isso eu tinha 7 minutos para chegar no presbitério. Dá mais, você poderia... Isso aí eu estou acostumado. Entendi. Já sabe lidar com... às vezes fico 15 minutos sem me alimentar e tal. Conclusão, quando eu cheguei em frente ao hospital Santa Mônica... Pertinho da rádio aqui. Bem pertinho aqui da rádio. Eu lembro que eu parei ali no sinal. De lá para cá eu não lembro de mais nada. Meu Deus. Aí eu apaguei no volante. Meu carro é automático. Eu vim embora. Só que eu não fiz o caminho do presbitério. Eu vim em linha reta. O trânsito estava ruim ali para entrar para a terceira ponte. Eu não sei como que eu parei. Como eu atravessei naqueles sinais. Vim embora. Quando eu cheguei ali na Champanhar, também tem um monte de sinal. E eu passei ali por trás do Colégio Vasco Coutinho. Isso. Que é bem tenso ali no horário. É verdade. Atravessei a 15 de novembro. A Castelo Branco. Foi parar na prainha. Quando eu cheguei na prainha, tem aquelas ruas ali em zigue-zague. Tem um exército tudo ali, né? aquilo ali. Isso. E fui dentro do canteiro de uma peixaria ali, parei ali, estacionei. Aí o peixeiro olhou, chamou e nada, eu não interagi. Aí um dos peixeiros falou, esse moço eu conheço, ele é um pastor. Aí ligou para o socorrista o SAMU, o Corpo de Bombeiros. Do SAMU. Aí vieram em 2. Aí um deles,
Quando eu acordei, ele estava ajoelhado assim na porta do meu carro. Aí, Senhor, eu falei, pois não. O senhor sabe onde está? Eu falei, não sei. Da onde o senhor está vindo? Aí eu falei, eu estou vindo de Guarapari para o meu trabalho. Mas o senhor sabe onde é que o senhor está? Eu olhei. Falou, o senhor está aqui dentro da prainha. Ó, o senhor chegou aqui desmaiado. Meu Deus. O senhor sabe quanto é que está a sua glicose? Eu falei, não, 30. Falei, o quê? 30. Aí eu desmaiei com 30, desmaiei. Foi quando ele me aplicou a glicose, eu voltei. Quando eu voltei, um dos socorristas é aqui de Praia da Costa 4, o velho pastor Diniz, Lázaro. Ele disse, é pastor Hernandes. Aí ligou para o presbitério, chegou todo mundo, chegou Juarez, chegou Joabe, Carmo, Rogério, a turma toda. Aí choveu Aí nós fomos ver o carro, né? Eu falei, eu devo ter arranhado o carro. Não tinha um arranhão e estacionado direitinho dentro do canteiro. Todos viram, a pessoa, não, nós não acreditamos. E eles ficaram tão preocupados que arrumaram um motorista, não deixaram eu dirigindo. Foram lá em Guarapari, onde estava minha família, me deixaram lá. Mas eu glorifiquei o Senhor, queridos, porque na quinta-feira eu estava no culto de oração na minha igreja. Como que é importante esse culto de oração. Quantos livramentos que o Senhor tem nos dado. E eu pedi a meus diáconos, eu falei, não, agora vocês vão orar por mim. Nós oramos por todo mundo, inclusive por vocês. Agora eu, pastor, preciso de oração. Com certeza. E eles oraram e tinha 3 irmãs ali presentes do grupo de intercessão. E uma delas disse, pastor Hernandes, eu vi que o senhor sofreria um acidente muito grande. E eu estou te passando o dom para o senhor vigiar, tá? Eu falei, eu vou até agora à noite lá para Guarapari, que minha família está lá, e amanhã de manhã eu venho trabalhar, mas tudo bem. E eu fui com toda cautela, voltei para Guarapari, dirigindo com toda cautela. No outro dia também vim, com toda cautela, e o livramento veio. O senhor me deu esse livramento, realmente o senhor me livrou de um grande acidente, mas é importante a comunhão, né? Pastor Hernandes, o senhor está falando uma coisa importante, da gente ter a ideia de que o pastor é tão necessitado quanto a ovelha. A ovelha, é verdade. De poder receber oração no culto de quinta-feira e não apenas orar pelas pessoas. A gente vê isso na Bíblia. Quando Pedro estava na dificuldade dele, a Bíblia diz assim, e a igreja fazia contínua oração por Pedro. Verdade. Não é? O pastor, ele é tão ovelha de Jesus quanto as ovelhas do rebanho. E você tem um grupo de intercessão que ora por você, que o Senhor pode usar com dons espirituais, é uma grande bênção, uma grande experiência para todos nós que estamos ouvindo aqui nessa manhã. E eu recebi uma informação aqui do companheiro que mora lá em Juiz de Fora, ele trabalha no hospital lá, ele disse assim, Cláudio, eu estou aqui ouvindo aqui o pastor Hernandes, quero dizer o seguinte, a pessoa quando faz hipoglicemia, dependendo do valor da glicemia, pode convulsionar e pode até desmaiar. Né? O cérebro precisa de glicose como fonte de energia, uma vez que a taxa é insuficiente, pode até ter lesão neuronal se ficar muito tempo apagado. Só para informação, se a pessoa chupar uma bala, já resolve quando a pessoa sente que a glicose caiu. E dá uma dica aqui para quando a pessoa que tem diabetes ou com esse problema da glicose, andar sempre com um docinho, uma bala no bolso, né? Assim que sentir, preciso melhorar a glicose, é só chupar a bala e pronto, vai ficar bem. É informação de um profissional. Hoje eu carrego aqui no braço já um medidor de glicose. Ah, sim. Aqui eu já, ó. Aqui eu já. Tá normal.
225. Porque eu me alimentei, acabei de me alimentar, né? Uhum. Mas eu meço porque agora a gente... Então, Mas eu ando com esse medidor e tenho também a minha endocrinologista, ela me passou um docinho que eu comprei até no Mercado Livre, eu nem encontrei aqui no comércio. Aí eu faço uso, carrego comigo no carro, justamente para isso. Mas nós, como pastores, às vezes, principalmente na quinta-feira, oramos por todo mundo, e é o que o companheiro falou. Nós somos também ovelhas, né? isso. De Jesus, e nós precisamos. E a oração, naquele dia eu vi o valor da oração, né? E como é importante, né, a presença do rebanho, né, junto do ministério do Pastor Hernandes, eu estou me lembrando aqui, o senhor está contando a sua experiência do grupo de intercessão, de Deus usar o grupo de intercessão, tanto para orar quanto para entregar o dom. E eu estou me lembrando que uma vez eu estava conversando com um companheiro de trabalho, que ele também é pastor de uma outra denominação, e eu explicava para ele o funcionamento do grupo de intercessão. Ele me dizia assim: João, eu preciso que você me ensine como que eu monto um grupo de intercessão na minha igreja, porque lá eu carrego tudo sozinho. E eu vejo como você divide com o grupo de intercessão as responsabilidades da igreja e como que Deus usa esses homens e mulheres para te ajudar no ministério de forma que não fique sendo um peso. E a gente vê aí na sua experiência do grupo de intercessão que até mesmo é usado por Deus para lhe dizer: há um perigo, mas nós vamos interceder para o senhor ter um livramento. É verdade, porque hoje você, como pastor, você tem que levar o rebanho a uma experiência com dons espirituais. E eu tenho ouvido do nosso querido presidente, né, pastor Ideuti, a importância do dom espiritual na vida da igreja. O pastor, ele não tem como pastorear sem dom espiritual. De forma alguma. E uma coisa que eu glorifico ao meu Senhor é o dom espiritual na vida da igreja. Eu tenho um grupo de jovens e tenho orado, incentivado o grupo de jovens a ter dons espirituais. E eu vejo uns meninos novinhos, né, os varões, as irmãs, com dons. Você às vezes vai orar, daí, pastor, sim, minha filha, o que houve? Eu tive um dom, entendeu? Aí às vezes é a primeira experiência, começa a chorar ali, que coisa maravilhosa, né? Aí você vai vendo, né, a ação do Senhor no meio do rebanho, ali no grupo de jovens, e os nossos obreiros sendo usados, a igreja, ela se alegra com isso, né? E o visitante, uma assistência hoje ao visitante com dom espiritual, pastor João, Kleber, é diferente. Você assistir um visitante e assisti-lo com dom espiritual, você, quando transmite que as lágrimas vêm, né, é algo extraordinário, né? Porque o Senhor, ele vê o que nós não estamos vendo. E isso edifica, né? E aí acontece o que Paulo disse, que o visitante vai dizer: Deus está nesse lugar. Ele sai proclamando que o Senhor está ali. É verdade. Mas eu tive outro livramento, eu estava inclusive com o pastor Oscar. O pastor Oscar, na época, era coordenador da região de Cariacica. E ele me ligou e falou: Hernandes, eu estou indo no bairro tal, a posse
do pastor tal, e eu gostaria de tê-lo comigo. Eu gostaria que você me ajudasse lá e tal. Aí cheguei de serviço, ficava perto de onde eu moro, e na época o país estava passando por aqueles apagões que tinha, né? À noite, estava sem energia no bairro e tal. E eu moro em Campo Grande. E ali tem uma linha de férrea. Quando terminou o culto e houve a mudança, a posse, eu vim retornando para minha casa. Meu amigo, quando eu atravessei a linha, o trem, ele vinha atravessando, mas se o maquinista buzinou, eu não sei, eu não ouvi. Eu só sei dizer que quando eu atravessei a linha, o trem vinha em cima. E ele, quando eu vi que ele ia pegar meu carro pelo meio, eu joguei o volante para a direita, mas mesmo assim ele me bateu. Bateu no meu lado, na roda dianteira, e eu joguei o volante para a direita, ele me jogou para a direita. Aí eu fiquei quietinho, não sofri nada, absolutamente nada, nem um arranhão, só o susto. Aí o pessoal desceu do prédio e os vizinhos, todo mundo correndo, pensando que eu estava ali desmaiado, até mesmo morto. Quando eles chegaram, foram abrindo a porta, eu, não, eu estou bem, graças a Deus. Ai, mas você, não, eu estou bem. Glorifiquei o Senhor, veio o prejuízo, mas O livramento foi maior. o livramento foi maior, o nome do Senhor foi glorificado. Mais um livramento que eu Pastor tive. Hernandes, tem uns anjos aí que já dizem assim, ah lá, ele vai entrar no carro de novo, hein? Por isso, pastor João e Kleber, e comunhão com o Senhor, isso é importante. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que Comunhão temem, com o Deus. Senhor, E isso os é livra. muito importante. E eu posso dizer, outra coisa interessante que aconteceu comigo, que quando eu vim para essa obra, eu fui o primeiro da minha casa, onde eu tenho mais 5 irmãos. Sim. E tinha minha mãe. Meu pai eu perdi novo. Meu pai faleceu em 81 e eu vim em 82. Papai faleceu com 66 anos, novinho. E foi uma luta, porque meus irmãos reuniram e disseram à mamãe, se um dia a senhora for para essa religião aí de Hernandes e tal, nós não colocamos mais os pés aqui, tal. Foi uma polêmica só. E eu fiquei quietinho, eu e a esposa. Aí eu precisava de vê-la, que era a minha mãe, né? Mas sempre que eu chegava lá no bairro dela, à noite a gente se arrumava e ia para a igreja. E tal. Conclusão. Depois de um período, o Senhor converteu a minha irmã e 2 sobrinhas que mamãe criou, que eram netas. Vieram as 3 para a presença do Senhor. Aí meus irmãos, os homens, ficaram aborrecidos e falaram e tal, mas aí não era mais eu e a esposa. Nós éramos as 2 sobrinhas, minha irmã e eu e a esposa, já nós éramos em 5. E a outra pessoa que converteu foi mamãe, com 73 anos de idade. Glória a Deus. Se converteu, eu sou da Serra, cidade da Serra. Moro em Cariacica, mas eu nasci e me criei na Serra. Fiquei na Serra até os 24 anos, quando eu casei. E o Senhor revelou que quem a batizaria seria eu.
Aí o pastor me ligou, falou: Hernandes, sim, companheiro, deixa eu te falar, o senhor deu uma revelação, quem vai batizar sua mãe vai ser você. Meu amigo. Que honra. Aí, aos 73 anos, mamãe convertida, eu fui, batizei, foi uma alegria só. E mamãe faleceu aos 99 anos e 4 meses. Faltava 6 meses para 100 anos. O Senhor acolheu e acolheu lúcida. Que bênção. A mãe faleceu lúcida num domingo à tarde. Ela estava na mesa almoçando com a minha irmã. Ela morava com a minha irmã aos 99 anos e 4 meses, almoçando. Aí foi quando ela passou mal. Aí minha irmã ligou para todo mundo, aí imediatamente ela levou para o hospital. Isso foi no domingo, quando chegou na terça-feira ela faleceu. Mas foi a idade mesmo, uma experiência com o Senhor, uma serva do Senhor. E os meus irmãos que disseram que não iriam mais lá e tal, eles hoje têm o maior prazer de... Porque as pessoas, quando... O quê? Você é irmão de pastor? Ih, pastor Hernandes, eu conheço muito e tal. Aí eles me falam: rapaz, ó, a turma aí te conhece de todo lado e tal. Olha, é desse modo aí. Mas são amigos hoje da igreja, e agora aguardando a promessa, porque a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Eu estou recebendo aqui algumas mensagens, pastor Hernandes e pastor João. A irmã Edna, lá de Domingos Martins, disse assim: Kleber, estou aqui ouvindo, maravilhada, com muitas expectativas, né? As experiências do pastor, pelo amado pastor Hernandes. Eu sou aqui do Domingos Martins e ele me deu assistência na minha conversão. Diga que eu mandei um grande abraço. Isso, irmã Edna. Nossa querida Edna, pessoa, né? Amém. Que nós temos muita estima. E o nosso abraço para nossa querida irmã Edna. A irmã, essa aqui só vai lembrar, não é possível. A nossa tia Aurora, a irmã Aurora, lá de Jardim América. Aurora, nossa querida irmã Aurora. Isso, estou aqui ouvindo a experiência do meu pastor Hernandes, né? Tá bom. Irmã Aurora, de Jardim América. Isso. Nossa. Tem mais gente amada aqui. Irmã. Isso, tem vários irmãos aqui. Tem uma irmã que falou assim: olha, o pastor Hernandes dá trabalho para os anjos, hein? É verdade. É verdade. Por isso que eu disse que os anjos, um chama o outro. Ah lá, ele vai entrar no carro de novo. Aí que eu tenho um companheiro que trabalha comigo, Juarez, né? Aí Juarez olhou e falou: não, deixa eu olhar onde esse carro está estacionado. Meu amigo, como que estacionou? Falei: Juarez, quem estacionou foi o anjo. Foi o anjo. Aí não tem como você questionar. Amém, querido. São 9 horas em ponto. Aliás, 9h01 agora, né? 9 horas 1 minuto. Passou rapidinho, né? Passou. 1 hora. E coisa maravilhosa. Conversarmos, falarmos aquilo que Deus tem feito, dos livramentos, das experiências. Eu quero agradecer aqui imensamente a vinda do pastor Hernandes Pimentel, nosso querido pastor. Passou hoje em Jardim América, aqui na região de Cariacica, na Grande Vitória. Casado com a irmã Claudete Rocha Pimentel, que certamente está nos ouvindo. Se não estiver ouvindo agora, vai ouvir e ver depois no YouTube, porque daqui a pouquinho vai estar disponibilizado esse quadro, né, Chamados para Servir, no YouTube. E 45 anos de casados, 41 anos de obra, 35 anos como pastor, muitas experiências, muitos livramentos, muitas vitórias para contar. Muita gratidão a Deus, né? Certamente. Amém, é verdade. E eu quero agradecer imensamente a vinda do Senhor aqui, pastor, nessa manhã, brindando, né? Essa alegria de recebê-lo aqui, como o Senhor nos recebe com tanta alegria quando nós vamos ali no presbitério, né? Esse mês o pastor está de férias, então deixa eu aproveitar e trazê-lo aqui, não é? E obrigado, pastor, por ter vindo aqui e ter nos dado essa contribuição mostrando aquilo que Deus tem feito na vida do Senhor, no seu lar, com a sua família.
e que eu vejo que o senhor fala com gratidão a Deus por tudo que ele fez até aqui. Obrigado, pastor. Amém. Kleber, meu querido amigo, eu quero deixar o meu abraço para as ovelhas que estão me ouvindo. Eu sei que oram, né? Tudo isso é fruto da oração do nosso povo. Verdade. E a ovelha é interessante. Você cuidou bem dela, é mais um que você tem para orar por você. É verdade. Por isso eu descobri esse segredo. Eu cuido bem e é mais um que ora por mim, né? Mas eu quero deixar o meu abraço, agradecer o carinho e sempre que você me convidar, estaremos de volta. Alegria nossa, deixar um abraço para todos os irmãos que nos ouvem, né, tanto aqui no Brasil como no exterior, são muitos, e deixar o convite para domingo. Domingo, meus irmãos, vamos, né, obedecer aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Trombetas e festas, é um aviso, é um alerta. Vamos trazer o visitante. Se cada um trouxer um, nós vamos ter o dobro da população, né, nos nossos cultos. Não é difícil, eu pergunto, é difícil? Cada um, né, trazendo um, aí nós vamos ter uma população, né, o dobro da nossa população. É verdade. Quero agradecer aqui ao meu querido pastor João Carlos. João, né? João eu ouvia a respeito de João. O nosso pastor aqui é do Rio de Janeiro, Isso. tal. Mas eu conheço o João, mas Faltava esbarrar assim Faltava, na mesma bancada, né? para saber. E né, hoje nos esbarramos, de graças fato a que Deus. você é o pastor ali de Glória 2. Isso. Né? Mais uma alegria, deixar o nosso abraço para o pastor João, para a família, para o Kleber. Obrigado. Deus nos abençoe, tá, queridos? Deixa um abraço. convite para o pastor. Qualquer dia, ao meio-dia, a Glória 2 está aberta, geralmente terças e quintas. Você está ali no presbitério pertinho. Eu passo lá para gente. Vá lá entregar uma palavra de esperança. Isso. Há pessoas que vão lá meio-dia, terça-feira, quinta-feira. Pessoas que chegam lá meio-dia, correndo, vindo do seu trabalho para sair meio-dia e 15, poderem almoçar e voltar a trabalhar. Esses 15 minutos são importantíssimos. Chegou ali, você está com a palavra. Esse grupo que vai ao meio-dia, pastor João, com certeza não vai por costume nem por obrigação, é necessidade. É necessidade. As pessoas vão e ainda grupo, pedem oração depois. Grupo necessitado. É isso aí. Pessoal que vai ao meio-dia. A irmã Fátima e o irmão Rodrigo, ele é militar, o Rodrigo é militar, está em Porto Alegre, a irmã Fátima está lá em Garanhuns, é Pernambuco, né? Uhum. E ela disse assim: Kleber, ficamos muito felizes em ver na madrugada o pastor Hernandes. E agora, no chamado para servir, meu Deus do céu, meu coração está pulando aqui. Ele é um servo de oração, pastor Hernandes, muito atencioso, um servo muito amado. Nós amamos muito, hein? A experiência dele é muito especial. Eu, Fátima, e o Rodrigo, que é o esposo dela, temos um grande carinho e respeito pelo pastor Hernandes. E ele já nos contou uma experiência dele, da esposa, sobre a questão da família. E o que eu acho lindo, Kleber, do pastor Hernandes, é o amor e carinho que ele tem pela esposa. A importância de um casamento firmado em Deus e que sempre põe o Senhor à frente de tudo. Isso é maravilhoso, é um testemunho, né? Amém. Isso é um testemunho. Hoje, eu e a esposa, o nosso relacionamento, isso tem servido de exemplo para a igreja, né, para os mais novos. Né, eles espelham porque é um tratamento diário que eles acompanham, que eles veem. Outro detalhe, quando eu pastoreei Itacibá, interessante isso aí, quando eu pastoreei Itacibá, nos meus 12 anos ali de ministério, casaram
50 jovens, 25 casais da própria igreja. Eles ali dentro da própria igreja e se conheceram e constituíram lá. Foram 25 casais, né, que casaram na igreja de Itacibá. Foi um marco para mim e hoje eu falo com alegria. E hoje já são pastores, tem uns que já tem diáconos, já tem pastores, e que na época casaram comigo, Que hoje maravilha. já constituíram lá, já tem, Graças a tem Deus. alguns que já são pastores. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, nosso querido pastor Hernandes. Seja bem-vindo sempre que quiser, sempre que puder. As portas estão abertas da Rádio Manaim. O senhor é o nosso convidado. Isso para o nosso querido aí, Rodrigo e A Fátima. a Fátima. A recíproca é verdadeira, tá, querido? E o Senhor abençoe aí esse casal especial, maravilhoso esse casal. Pastor João Carlos Braga, obrigado mais uma vez, pastor. A Regiane Desan, que mora aqui em Praia de Itaparica, chegou a mensagem aqui agora. Disse assim: Kleber, tem como mandar um aniversário pro meu esposo? Tem, Jocelino Desan, o esposo da Regiane, está aniversariando hoje. Parabéns, que Deus abençoe, tá? A Ruth Ribeiro, que mora em Veracruz, aqui em Cariacica, diz assim: Kleber, nosso amado pastor já foi pastor aqui em Veracruz. Que Deus abençoe. Eu sou a esposa do Edmilson, sogra do Carlos Henrique. Eu acho que ele conhece. Conheço. Muito bem. Que Irmã bom. Ruth, né? Isso, É, que bom, irmã Ruth. Deus abençoe. Pastor João Carlos Braga, obrigado, querido. Dá um abraço da irmã Bárbara. Amém. Né? Ela tá aqui no Brasil, né? Tá em Vila Velha. Dessa tá. vez tá em Vila Velha. Tá. Se preparando para mês que vem ir a Porto Alegre. Tá certo. E deve estar nos ouvindo, sim. Normalmente ela gosta muito do chamado para servir. Abraço, irmã Bárbara. Amém. Obrigado, pastor. Unidos e Família. Unidos e Família, meu Deus. Trombetas e Festas, dia 26, hein? Trombetas e Festa, dia 26, domingo, 11 horas da manhã. Um anúncio para o mundo acerca da volta de Jesus. Muito importante. E que você que está nos ouvindo, que você possa ser o nosso convidado. Você é o nosso convidado para estar conosco. Se você não puder estar na igreja presencialmente, você pode acompanhar pelo YouTube, você pode acompanhar pelo aplicativo celular, pela Rádio Manaim, pela TV Manaim. O que não faltam são canais para que você possa participar conosco. Tá bom? É um chamado, é um alerta para você, um alerta para o mundo. Trombetas e Festas. Estaremos transmitindo a partir do Manaim Domingos Martins já no sábado, a partir das 9 horas da manhã, o dia inteirinho. No domingo também. Tá certo? Ponto final no nosso Chamados para Servir hoje, onde conversamos com o pastor João Carlos Braga e nós entrevistamos o pastor Hernandes Pimentel, o nosso, abre aspas, tio Hernandes, né, como é conhecido. Aquele carinhosamente conhecido pelos irmãos aqui. E você vai poder ver e ouvir e rever novamente esses Chamados para Servir, aliás, como todos os outros. Está no YouTube, é só você clicar ali, colocar Chamados para Servir e a data, e você já vai receber ali, automaticamente vai ver os Chamados para Servir, vai poder acompanhar, enviar o link para quem você quiser. Tá bom? Ponto final. Daqui a pouco a gente volta. Se acabou de ouvir Chamado para Servir.